O programa Sem Cortes está de volta agora no seu segundo bloco. Aproveitamos para mandar um abraço para os profissionais da Líder Informática. Se você não tem internet em casa, olha, procure a Líder Informática e você terá uma internet veloz e também contará com o apoio de uma equipe técnica. O nosso entrevistado de hoje, Anderson Camporês, mais conhecido como Alemão. No primeiro bloco falamos sobre a cidade de Tailândia, o que a mesma significa para ele, para a sua família, e o mesmo também expressou o que gostaria que tivesse em Tailândia. Agora, no segundo bloco, nós iremos tratar de questões que estão relacionadas ao aspecto econômico, que todos nós sabemos, a situação econômica do Brasil é muito complicada e afeta principalmente os municípios. Alemão, me fale sobre o cenário econômico. É claro que não é mais um segredo, todos já têm mais ou menos a noção da situação econômica que o Brasil passa, mas na sua visão, como é que você tem visto tudo isso? Olha, Tassiano, a economia em si, em geral, não é mais segredo para ninguém, ela vem bem conturbada. A questão do desemprego está altíssima, os investidores não estão investindo, porque a questão mais elevada em si era pela questão de confiança. O governo perdeu a confiança, o governo não estava mais conseguindo administrar. Então, qualquer forma de investimento que se tinha para vir para o Brasil estava tudo travado. Taxas de juros altíssimas, a inflação subindo. Então, isso aí tudo acarretou uma retração. Muitos se quebraram, não tiveram mais condição de investir. Outros que tinham condição de investir não investiram mais, esperando essa situação política passar. Isso é o que eu vejo assim em cenário nacional. Eu acredito que com essa mudança que houve, não quer dizer que vai resolver o problema de imediato. Mas acredito que hoje já se sente, hoje eu já sinto um início de uma melhora, porque pessoas que estavam desacreditadas já começaram a acreditar novamente no Brasil. Hoje já está começando a querer se encaixar de novo. No caso, essa mudança agora de governo, pelo menos em caráter interino, do Michel Temer, você acha que está dando uma alavancada, uma renovação de esperança e motivação no brasileiro nessa questão econômica? Com certeza, está dando sim, com certeza. É igual eu falo, muita gente estava esperando isso acontecer para investir. Porque o Temer ele já se cercou de pessoas de bom caráter e pessoas que têm capacidade e que já mostraram que sabem administrar. Ao contrário do governo anterior. O governo anterior estava nomeando ministros, nomeando pessoas por influência política para poder ajudar a se defender, para poder montar um projeto de poder. Hoje já com a entrada do Temer, hoje você já vê pessoas realmente capacitadas. O ministro da Fazenda, uma pessoa inteiramente capacitada, ele já pediu autonomia para colocar pessoas que ele sabe que têm informação, não pessoas... ontem eu fiquei sabendo também no caso da Petrobras, o presidente que é para assumir a Petrobras, ele falou, eu assumo, mas porém eu não quero a obrigação de nomear políticos para a Petrobras, eu quero nomear técnicos. Quero nomear pessoas de capacidade, pessoas formadas para me ajudar na diretoria. Que é um grande problema no Brasil, governantes, seja no município, no estado, no cenário nacional, nomear para atender gostos ou cumprir promessas políticas. Então coloca um camarada, por exemplo, que nunca pescou um peixe, como ministro da Pesca. Isso é muito complicado, não é? Isso é complicadíssimo. Isso aí é o que enoja, às vezes, hoje o cenário político, justamente por isso. Se fala, você vai ser um administrador, tem que pegar pessoas... Hoje os partidos criam um cenário de administração
Porque eles estão preocupados com eles próprios. Os políticos, às vezes, estão preocupados com eles próprios. Eles não estão preocupados com o bem da cidade, com o bem do município, com o bem do estado, do país. Se nomeia pessoas que não têm nem um mínimo de capacidade para aquele cargo, aí coloca aquela pessoa lá por influência política, por acordo que foram firmados antes das campanhas, e aí você já vê o que vem acontecendo, né? Voltando para a pergunta no cenário econômico, nós falamos um pouco em nível nacional, né? Hoje, se for falar em nível municipal aqui, o nível hoje, a economia em Tailândia, ela, de certa forma, ela ainda está mais complicada do que em nível nacional. Porque Tailândia é uma cidade que basicamente 90%, para não totalizar a renda do município, sempre foi baseada quase 100% no extrativismo vegetal. Através das serrarias, das carvoarias, era o que movimentava a Tailândia. E poucas pessoas se atentaram que isso um dia ia acabar. Como acabou. Como acabou. Então, poucas pessoas tiveram a visão de mudar, de trazer outras formas de renda, de tentar trazer indústria. E o que eu vejo assim, que até o próprio setor público foi quem menos deu valor a isso. A nossa administração pública, ela não veio acompanhando. Eu, de certo modo, não quero ser melhor do que ninguém, mas eu, como vim para a Tailândia para mexer com madeira, eu vi que a coisa começou a fracassar e eu comecei a querer diversificar meu ramo. Eu investi na pecuária, eu investi no setor cerâmico. Inclusive, teremos daqui a pouquinho a oportunidade de falar sobre esses dois pontos aí. Então, eu não vou nem me alongar muito nesses pontos, vamos deixar para as próximas perguntas. Mas o poder público ele não se atentou que isso ia acontecer, que isso ia acabar. Tailândia, a única coisa que resta hoje para a Tailândia, que é uma riqueza enorme que nós temos, são as terras. Então, eu acho que ao longo dos anos, todo mundo já tinha que vir se atentando e montando um projeto de governo. Tanto o governo como a iniciativa privada tinha que já ter vindo fazendo essa mudança para que nós não sentíssemos tantos igual nós estamos sentindo hoje. Tailândia, parece que todo mundo ficou num mundo de ilusão e de repente a madeira acabou. Parece que pegou todo mundo desprevenido, ninguém está acreditando que a madeira acabou. Fez puf, parou o carvão, parou madeira. E estamos aí todo mundo hoje quase a ver navios, né? Alemão, recentemente, eu acho que há 2 dias atrás, uma grande empresa aqui de Tailândia demitiu 111 funcionários, reflexo justamente dessa crise. Não é de assustar em uma cidade, por exemplo, como Tailândia, de 100 mil habitantes, que não tem aqueles elementos que foram falados no bloco anterior, áreas de lazer, lugares onde as famílias possam passear, etc. O número de desempregado aumentar, porque na proporção que esses índices aumentam, traz consequências para a cidade. Parece que anda junto o desemprego com algumas desordens de cunho social. O índice de violência aumenta, de assaltos aumenta, uma série de coisas ruins começam a acontecer quando o índice de desemprego começa a aumentar. Isso é muito preocupante, né? Essa questão do desemprego, a cada dia que passa só está crescendo na cidade e realmente está ligado a esse outro cunho social que você falou, igual a esses outros problemas, que junto do desemprego vem desordem, vem assaltos, vem até a própria questão da doença. Você fala, mas o que o desemprego tem a ver com a doença? Porque a pessoa quando está empregada, ele até se previne mais com certos medicamentos, tem um probleminha ali, ele já compra o remédio. A pessoa quando está desempregada, ele não tem dinheiro para o essencial, ele tenta guardar para a sua própria alimentação. Então até a questão de sobrecarga nos hospitais aumenta, porque aquele senhor que é dependente de certo medicamento, ele não vai poder mais comprar aquele medicamento. E aí ele vai para o hospital, vai superlotar o hospital. A questão da criminalidade aumenta, por quê? Tem pessoas, não é que justifica, tem certos fins que não justificam os meios. Mas a pessoa, um pai de família, ele está dentro de casa com 1 ou 2 crianças passando necessidade, ele chega em casa, os meninos tudo gritando, pedindo comida, estou com fome, pai eu quero comer, menino pequeno de colo que não sabe falar, só chorando.
O pai olha para a mãe e a mãe fala, meu filho, se vira, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar os nossos filhos morrer de fome? Então, às vezes, tem pessoa que já tem a tendência do errado, vai cometer o errado, para tentar, às vezes, salvar. Tem muita gente que comete o crime para usar droga, para farrear, mas tem pessoas que, às vezes, acabam fazendo um pequeno furto para tentar simplesmente alimentar seus filhos que estão passando fome. Como você bem frisou, não justifica, mas, de fato, um pai de família, no momento de desespero, ele pode, de fato, migrar a praticar pequenas coisas erradas para manter a sua família. Alemão, uma cena essa semana não é que justifica, mas mostra o quanto o povo tailandense é trabalhador, é aguerrido. Eu fui ali no bairro Primavera, que foi recentemente inaugurado, e vi algumas pessoas à beira ali do caminho, já na entrada. É claro que de forma ilegal, sem a permissão dos órgãos públicos, vendendo seu churrasquinho, vendendo refrigerante, vendendo comida. E, inclusive, até tinha um moço lá fazendo lá umas metragens, eu acho que eram umas 8 horas da noite mais ou menos. Eu dei uma paradinha e fiquei observando que todos que estavam ali estavam querendo um espaçozinho pequeno para vender os seus produtos. É claro que a marginalidade... quando a gente diz marginalidade, não queremos dizer que o indivíduo seja um marginal, um mau caráter. Marginalidade no sentido de fazer alguma coisa sem um amparo legal. Mas isso mostra que o povo quer trabalho, que o povo quer produzir para poder sustentar sua família. Agora eu confesso, é de cortar o coração ver o brasileiro aí se virando nos 30 e às vezes se submetendo a algo desse tipo para não deixar sua família morrer de fome. O povo brasileiro é um povo trabalhador. O povo tailandense é um povo trabalhador, é um povo que simplesmente quer trabalho. Quer trabalho. O povo, ele tendo o serviço para ele ter a fonte de renda dele, para sustentar a família e para ocupar sua mente, ele está satisfeito. Tem que casar ali uma forma de ter o trabalho e ter o lazer. O povo é trabalhador, o povo hoje se resume a trabalho, que é trabalho. É igual você fala, a pessoa está ali brigando para vender seu churrasquinho e tudo. Às vezes tem comerciante que fica chateado, eu não discordo do comerciante também, porque o cara tem seu ponto de comércio, ele está pagando impostos, ele está gerando emprego. E aí ele fala, por que aquele vendedor de churrasquinho está atrapalhando o meu restaurante? De certo modo, nós temos que reconhecer. Mas nós também não podemos desmerecer a pessoa porque está lá vendendo seu churrasquinho. Tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer. A pessoa tem a família para sustentar. A pessoa está desempregada, vai viver de quê? É igual eu falei agora há pouco. Aquele que já é tendencioso acaba querendo ir praticar o errado, que não justifica. Mas antes de praticar o errado, a pessoa tem, uma forma de trabalho decente. A pessoa está ali, ele não está roubando, não está matando. Ele está trabalhando. Agora, o que falta é organizar para fazer uma coisa mais bem feita, né? Dar oportunidade para o grande, dar oportunidade para o pequeno e se organizar. Tudo é questão de organização, está sendo. Isso. Alemão, você citou a questão da agropecuária, não é isso? E também da construção civil. Essa crise econômica afetou esses dois setores? O senhor tem a cerâmica, castelo, vende tijolos, então tem total autoridade para falar principalmente sobre a questão da construção civil e também sobre a questão da pecuária, né, que é uma das suas atividades. A questão da pecuária, ela é uma questão que ela é mais estável. É uma questão que ela não tem alto índice de elevação, depois cai. Ela sempre se mantém mais ou menos ali naquele mesmo nível, ela é estável. A maior dificuldade que nós enfrentamos hoje na questão pecuária são as questões fundiárias, a questão de documentação. Hoje existem formas de financiamentos pelo banco, mas, porém, poucas terras em Tailândia estão aptas a receber esse recurso. Então, tem um déficit muito grande em Tailândia na questão de documentação para o fazendeiro, para o agropecuarista, para o pecuarista, para o agricultor também está passando por essa dificuldade. E o setor agropecuário era um setor que era um pouco criticado em questões de emprego.
Porque todo mundo fala, um fazendeiro tem lá suas 1000 cabeças de boi e geralmente ele tem 1, 2 empregados. Realmente a realidade era essa, hoje já vinha se mudando. Hoje já temos pré-confinamentos, temos confinamentos, temos a preparação de solo. Antigamente você criava uma cabeça de gado por hectare, hoje se fala em 3, 4, às vezes até 5 cabeças de gado por hectare. E essa mudança que vem, essa tecnologia que vem se implantando na agropecuária, ela veio junto trazendo empregos. Abre mais um leque para certos setores de emprego. Aí a questão, voltando para a questão da construção civil, a construção civil, Tassiano, ela, quando se fala em crise econômica, sempre ela é a primeira a ser afetada. Ela é a primeira a ser afetada. Porque, um exemplo que eu te dou, você tem sua casa, está às vezes feia, você quer fazer um banheiro, quer aumentar um quarto, quer aumentar uma cozinha. Mas se a crise chegar, você não vai fazer nada disso. Você não vai construir estando em crise. Você vai esperar a crise passar. A mesma casa, às vezes, que o cidadão está vivendo, que está precisando da reforma, ela aguenta passar mais um tempo daquele jeito que ela está. Agora, a pessoa ela precisa de se alimentar, ela precisa de se medicar. Diminui-se um pouco, mas tem muitas pessoas ainda que têm a vaidade, tem que se vestir, tem que transitar para ir para o trabalho, para ir para a escola. Então, esses outros setores sentem. Mas o primeiro, assim, o termômetro inicial da crise, assim, quem sofre de impacto é a construção civil. Meu setor. O setor cerâmico vem passando por dificuldade. Eu ainda, vamos dizer, estou equilibrado no mercado, porque eu já vinha prevenindo, vinha fazendo inovações nos setores, no meu setor, para poder me respaldar e aguentar a pancada da crise. Eu modernizei meus fornos para queimar só pó de serragem, que de certo modo também está ajudando o meio ambiente, porque não utiliza mais lenha nem madeira, utiliza o resíduo, que era um resíduo ambiental, que era o pó de serragem. Então, de certo modo, a gente tem isso em abundância também na cidade, você já se economiza um pouco. Eu adaptei meus fornos com túneis que puxam o calor para ir para o secador, que aí você economiza na secagem, em questão de energia, em mais questão de lenha, que não precisa se usar mais lenha para poder secar. Então eu acho que são fatores que foram essenciais para a sobrevivência da minha empresa hoje no mercado. Senão eu estaria vendo navios, tem várias cerâmicas aí que estão fechando. Porque simplesmente se fala em crise ninguém constrói, todo mundo para. Alemão, para finalizar aqui o nosso segundo bloco, já é dito que essa crise afeta todo mundo, principalmente nos municípios. Muitos dos telespectadores que estão nos assistindo talvez estejam desempregados, passando um momento difícil, delicado. Qual a sua palavra como empresário, como chefe de família, deixa para essas pessoas que estão atravessando um momento difícil, no caso, vítimas do desemprego? Nesse momento, eu acho que o que nós não podemos fazer de forma alguma é nos abater e baixar a cabeça. Nós temos que acordar todo dia com a convicção que vai melhorar, nós temos que acreditar e partir para cima e fazer acontecer. Porque se ficarmos também dentro de casa só chorando e se lamentando, a crise chegou, a crise me pegou, ficar atraindo forças negativas para cima da gente, você só tem a piorar. É nessas horas de crise que surgem pessoas diferenciadas, que surgem pessoas com mentalidade, até a própria pessoa em si passa a se conhecer melhor. Porque às vezes aquela pessoa acha que não tinha capacidade de superar a crise e ela acaba superando. Mas o que eu tenho mais a dizer é isso, não desanime. O povo trabalhador que está aí perdendo seus empregos, não desanime. Vamos acreditar que a economia vai melhorar. Vamos acreditar em nosso município. Nosso município é um município que tem oportunidade. É um município que ainda vai gerar muito emprego. Já superou várias crises, já superou arco de fogo. Então não vamos desacreditar, não vamos embora de Tailândia, vamos lutar em Tailândia, vamos levantar a cabeça e acreditar num futuro melhor para a Tailândia. Vamos inovar, se for preciso vender seu churrasquinho, se for preciso vender seu picolé. Não vamos ter orgulho de achar, porque eu era
eu sou técnico em enfermagem e eu não posso vender picolé na rua. Isso não é desmerecer ninguém. Isso não é desmerecer ninguém. Toda forma de trabalho do homem é digno. Toda forma de trabalho é digna. O ser humano, não é vergonha ele trabalhar. Não importa se é de gari, não importa se é um chefe de gabinete, não importa. O importante é você trabalhar e dar uma sustentação digna para a sua família. Vamos ter força, um pouco de paciência e vamos acreditar que isso aí todo mundo vai superar. Daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do programa Sem Cortes aqui pela sua, pela minha, pela nossa TV Guajará, Canal 7.